Parte 81, eletromagnetismo. Tem um desenho aqui mostrando o campo de contramagnetismo e uma outra imagem de um lugar visto do alto, chamado a Piazza del Capitolio. Praça do Capitólio está no topo da mais alta das 7 colinas de Roma, a Colina Capitolina. Está localizada entre o Fórum Romano e o Campo de Martius. Júlio César costumava subir aqui todas as manhãs e ficar no meio dela. Vejam só. Ó. Tá vendo? Esse lugar aqui. Eletromagnetismo é natureza. Parte 82. Aí tem duas imagens, uma mostrando a visão frontal, a outra mostrando a visão de cima. E também mostrando a coroa da cabeça, né? E fazendo relação aí com o chakra da coroa. Vejam só. Ó. Visão frontal. Esta. Né? Visão de cima é esta aqui. E aí, chakra da coroa. Vejam só. Percebendo aí? Ó. Campo de energia humano, parte 83. A forma humana representa uma manifestação holográfica da consciência. Ela consiste de intelecto, reinos de dados e vitalidade. O DNA é estruturado a partir de um material cristalino líquido, funcionando como uma antena delicada e receptor de informações baseadas em som, moldando o campo eletromagnético. Esse campo serve como plano etéreo usado na construção da estrutura corpórea. A energia escalar, uma força sutil, flui através e interage com a matéria e se divide, criando o campo toroidal eletromagnético. Esse campo organiza a luz astral em componentes essenciais, como fótons, dentro da realidade holográfica. Nesse ambiente holográfico, tudo, desde pensamentos até imagens, deixa impressões vibracionais, influenciando a expressão do DNA. Essencialmente, a programação dentro do holograma molda a nossa realidade física. O coração. O campo eletromagnético gerado pelo coração é reconhecido como o campo rítmico mais potente produzido pelo corpo humano. Ele não apenas envolve cada célula dentro do corpo, mas também se estende para fora. A vários metros, em todas as direções no espaço circundante, dispositivos sensíveis podem medir o campo cardíaco a vários metros de distância do corpo. Pesquisas mostram que o coração é um centro de processamento de informações que envia mensagens importantes por todo o corpo e pode ter influências profundas no cérebro. Emoção é igual a energia em curso. A expressão das emoções ressoa através do coração, exercendo uma influência significativa no campo magnético geral do indivíduo. O estado emocional de uma pessoa emana do coração, influenciando e interconectando-se com os campos magnéticos circundantes. Os pensamentos se manifestam como energia em movimento, constituindo emoções, com cada pensamento intrinsecamente ligado a um estado emocional. Interação/transferência de energia. Mente sobre matéria. O poder da mente transcende fronteiras físicas, com a capacidade de manipular a matéria através de frequências vibracionais do pensamento. A mente atua como a diretora de energia. Daí o ditado: onde a atenção vai, a energia flui. Através da sinergia de pensamentos elétricos e emoções magnéticas, alguém pode ativamente manipular a energia. Por exemplo, ao imaginar vivamente e sentir a presença de uma pera em sua mão, você pode experimentar a sensação de uma pera se formando. Este experimento convida à exploração pessoal e a eficácia do exercício é aumentada pela força de sua força de vontade. O mundo externo espelha o estado do seu mundo interno. Os pensamentos têm um poder imenso e quanto mais você reconhece essa influência, mais empoderado se torna. Seus pensamentos atuam como catalisadores, impulsionando-o por várias linhas de tempo potenciais. Avalie onde seus pensamentos residem. São aliados ou obstáculos? Sua jornada envolve transições constantes entre realidades, com seus pensamentos atuando como arquitetos de seus destinos preferidos. Abraçar consistentemente a negatividade molda uma realidade incongruente com seus desejos. Mantenha-se vigilante, cultivando a positividade em seus pensamentos para um impacto transformador em sua vida. Essa atenção plena funciona maravilhas em direcionar sua existência rumo ao cumprimento. A atmosfera experienciada ao entrar em um ambiente ou espaço reflete os estados vibracionais coletivos dos campos eletromagnéticos emitidos pelas pessoas que habitam a área.
Cada interação envolve uma troca de energia com as pessoas que você encontra. Se uma pessoa possui um estado vibracional elevado, enquanto outra tem uma vibração mais baixa, a troca de energia tende a se encontrar no meio, equilibrando as energias de ambos os indivíduos, e isso ressalta a importância de ser consciente sobre a companhia que mantemos diariamente, pois a energia negativa de outros pode influenciar e se transferir para a nossa aura pessoal. Alguns desenhos aqui para vocês entenderem, né? Os textos, tá? Ó. Coração, emoção, energia em curso, né? Mente sobre matéria. Ó. Tá vendo? Parte 84. Campo de energia humano. Quando uma pessoa começa a abrir o seu coração e pode manter um estado elevado de emoção, ela expande o seu campo eletromagnético para aproximadamente 9 metros de largura. Energia, neste estado, detém mais influência do que matéria, permitindo-lhes ter um maior impacto na realidade. Ao combinar uma intenção clara com uma emoção, uma pessoa inicia o processo de criação de efeitos no mundo físico. Campo de energia humano, parte 85. Em cada pensamento e emoção carrega-se uma vibração distinta com uma frequência específica. Cada pensamento está intrinsecamente ligado a uma emoção. A força do seu campo pessoal desjoga um papel fundamental em si. É isso mesmo? Aí, ó, ficou meio confuso escrito isso aqui, hein? Em cada pensamento e emoção carrega-se uma vibração distinta com uma frequência específica. Cada pensamento está intrinsecamente ligado a uma emoção. A força do seu campo pessoal desjoga um papel fundamental em se você experiencia pensamentos e emoções com expressões vibratórias altas ou baixas. A reforço do campo ocorre com pensamentos e emoções de alta vibração. As emoções encontram sua ressonância no coração, enquanto os pensamentos se originam no cérebro. É crucial manter pensamentos positivos, pois eles dão origem a emoções positivas no coração. A força magnética do coração é superior à do cérebro em 5.000 vezes. Posicionado como o centro do campo, o coração possui a capacidade única de emitir impulsos magnéticos no campo quântico, continuamente projetando suas emoções. A vibração do coração determina a natureza do que você atrai com base na ressonância com a qual você se alinha. O coração é mais poderoso do que o cérebro. O coração é mais ou menos 100.000 vezes mais forte eletricamente e 5.000 vezes mais forte magneticamente do que o cérebro. Cada célula no corpo gera seu próprio campo eletromagnético, e a contribuição coletiva desses campos individuais resulta na formação do campo eletromagnético geral do corpo. Campo de energia. Cada indivíduo possui um campo de energia áurica eletromagnética, que pode ser avaliado cientificamente por métodos como a eletromiografia. A sensibilidade aprimorada de algumas pessoas permite que elas percebam a energia emocional invisível presente neste campo. A energia, sendo constante em sua existência, embora se transforme, é a base para a capacidade dos sensitivos de sentir e interpretar emoções. Dentro de nossos campos de energia, pensamentos, emoções e memórias, tanto conscientes quanto subconscientes, se fundem. É através dessa combinação que captamos as vibrações não ditas emanadas por outras pessoas. Doença e frequência. A pesquisa sugere que doenças ou enfermidades podem existir em uma faixa de frequência mais baixa. De acordo com este ponto de vista, a ideia é que indivíduos potencialmente podem ser mais suscetíveis a doenças quando sua frequência vibracional pessoal é reduzida, pois pode se alinhar com as frequências mais baixas associadas às doenças. Por outro lado, manter uma taxa vibracional elevada é considerado um fator protetor, tornando menos provável que a frequência de uma pessoa se iguale aos estados vibracionais mais baixos associados a doenças. Como ter um campo forte? Viva a partir do coração e não da mente. Pensamento positivo, sentimento positivo, dieta elétrica, ou seja, frutas e vegetais, estar perto de pessoas positivas, chakras equilibrados, meditação debaixo de árvores, conexão com a terra diariamente, meditação. Meditar debaixo de árvores permite que você absorva a energia eletromagnética emitida pela árvore. Chakras. Os 7 chakras obtêm seu poder do campo áurico.
Quando você utiliza de forma inadequada os chakras, retirando energia excessiva, isso diminui a sua frequência. Manter o equilíbrio na utilização desses centros é crucial para estabelecer um campo eletromagnético ágil e robusto. Pensamento é igual a elétrico. Emoções é igual a magnético. Seus braços são o plano de inércia. Ondas cerebrais, parte 86. Beta, alfa, teta e delta. O cérebro produz uma onda específica dependendo do que a nossa atividade mental está experimentando no momento. As 4 ondas são chamadas alfa, beta, teta e delta. Alfa, entre 13 e 35 Hz. Acordado e alerta, ocupado e pensando. Pensamento envolvido, né? As ondas vibram mais no beta. Alfa, de 8 a 13 Hz. Relaxado, devaneando, levemente meditativo, sonolento. Tá? Depois teta, de 4 a 8 Hz. Profundamente meditativo, ponte entre a consciência e o sono. Mente subconsciente está aberta, sonhos imaginativos e vívidos. Delta, entre meio a 4 Hz. Sono profundo, sem sonhos. O cérebro produz frequências de ondas teta imediatamente antes de você dormir e imediatamente depois de acordar. Essa frequência específica de onda cerebral está associada à programação rápida e hipnose. Por isso devemos ter cuidado com o que dizemos, pensamos, vemos e ouvimos quando nos levantamos de manhã e vamos dormir à noite, pois isso pode afetar profundamente a nossa mente. É uma ótima ideia ouvir afirmações positivas todas as manhãs quando o nosso subconsciente está aberto para a programação. A repetição da audição de afirmações todas as manhãs pode literalmente reescrever o cérebro e o DNA e criar programas positivos dentro do subconsciente. Repare que o símbolo para as ondas θ é equilibrado e tem 2 lados iguais. Vamos imaginar aí que seja aí um zero cortado no meio. Tem 2 lados iguais e opostos, simbolizando que os 2 gêneros estão na mente. Masculino é igual a consciente e feminino é igual a subconsciente. As ondas θ são as ondas que nos dão acesso aos reinos subconscientes de nossa mente. É a porta/ponte para a nossa mente universal. Menos carne morta, parte 87. Acidez e alcalinidade. Para se manter saudável, é sugerido manter o corpo humano em um estado alcalino. Acredita-se que um ambiente ácido seja propício ao crescimento de germes e bactérias, aumentando o risco de desenvolver doenças e alimentos naturalmente ocorrentes presentes desde o início, tendendo a ser alcalinos, enquanto alimentos feitos pelo homem, ou seja, OGM, são geralmente considerados ácidos quando consumidos. Psicologia na indústria alimentícia. O poder da linguagem em moldar as nossas percepções e comportamentos é bem documentado. Ao empregar termos mais neutros ou positivos, a indústria alimentícia visa tornar o consumo mais palatável para a população em geral. Termos foram criados para ocultar a verdadeira natureza do que consumimos. Em vez de usar descriptores diretos, usamos palavras mais suaves, referindo-nos à carne como carne, ao leite rançoso como queijo, ao traseiro de um porco como presunto e a um embrião em desenvolvimento como ovo. A intenção por trás dessa escolha linguística é mitigar os potenciais efeitos psicológicos negativos associados ao consumo desses produtos. A crença é que menos pessoas estariam inclinadas a consumir um produto chamado carne de vaca ou feto de frango, se a terminologia verdadeira fosse empregada, já que isso toca em um reconhecimento inato de que tais escolhas podem ser eticamente problemáticas. Porque a carne e produtos de origem animal são insalubres. Quando consumimos carne, ela inclui o sangue de animais sacrificados em um matadouro, e mesmo com cozimento completo, resíduos de sangue muitas vezes permanecem na carne. Cerca de 80% da carne no mercado de hoje provém de animais que testemunharam seus pares sendo abatidos, o que causa a liberação de hormônios de adrenalina e cortisol. Devido a sentimentos de terror e medo, esses hormônios são então transmitidos aos consumidores por meio da carne e do sangue, potencialmente nos mantendo em um estado elevado de modo de sobrevivência associado ao chakra raiz. Se desejarmos alcançar os altos estados de consciência e manifestar o nosso eu divino, devemos resistir à mistura do nosso sangue humano com o sangue de um animal. O leite de vaca é projetado pela natureza para fornecer minerais e gorduras essenciais para os bezerros recém-nascidos, garantindo seu crescimento robusto. Ele contém todos os nutrientes necessários para um desenvolvimento saudável de uma vaca, um padrão consciente entre várias espécies criadas por Deus. Aplicando o bom senso,
Os seres humanos, sendo uma espécie distinta, devem reconsiderar o consumo de leite especificamente projetado para o crescimento de vacas ou outros animais. Além disso, a produção em massa moderna de leite envolve a ordenha frequente das vacas, causando-lhes estresse e levando à liberação de hormônios do estresse no leite, que é posteriormente transferido para os consumidores. Outra razão compensadora para evitar o consumo de carne morta é a presença de parasitas. Esses pequenos vermes podem ser criados ou transmitidos através dos alimentos que consumimos, com uma maior probabilidade de sua existência em carne morta. O Dr. Sebai afirma que mais de 60% das doenças estão relacionadas a parasitas que residem dentro das pessoas. Sugere-se que os desejos podem não ser apenas pessoais. Os parasitas podem influenciar o cérebro a obter os alimentos de que precisam, como carne, alimentos açucarados e alimentos processados. Este é um assunto polêmico. As informações aqui não foram incluídas com o intuito de te transformar em vegano, e sim apresentar o ponto de vista espiritual relacionado ao consumo de carne vermelha morta e o de alimentos com alta energia vital, por exemplo, frutas e legumes. Mesmo uma dieta vegana ainda é insuficiente e longe de ser 100% saudável. Afinal, existem agrotóxicos, métodos de cultivo e colheita e alguns outros que influenciam a energia vital do alimento, como a maneira de preparo, cozimento e outros aspectos moleculares e quânticos no processo. O principal ponto de vista é que a carne morta afeta o campo energético, por inúmeros fatores. O ponto-chave para tudo é equilíbrio. Recomendamos reduzir o consumo e ou alternar para a carne branca, ou seja, peixe e frango. De Saturno ao Sol. Aí tem Saturno alcalino, não é isso? Não, Saturno ácido ao Sol alcalino, né? E o meio ali é o nêutron, né? O 7 ali, mais ou menos, 6, 7, 8. Né? A escala do pH. Dentes de vegetarianos e comedores de carne. Vamos ver. Os dentes dos veganos. Os cavalos são dos animais mais poderosos do mundo. Daí porque usamos o termo potência de cavalo para medir a potência dos motores de carros. Eles vivem até os 40 anos de idade. Os dentes deles são projetados para comer ervas, gramas e plantas. Dentes de carnívoros. Leões, cães e todos os animais carnívoros têm dentes caninos longos para rasgar a carne de suas presas. Animais carnívoros tendem a ter vidas mais curtas. Leões e cães vivem até 15 anos. Se a natureza não o criou, não o consuma. Santos Bonatti. No momento em que o animal morre, a carne começa a se decompor. Ela não está mais viva, ela está morta. Cozinhar, colocar ervas para encobrir o gosto da carne não importa. Você está comendo carne morta que está em decomposição. O odor corporal e o mau hálito são resultados dos alimentos que você consome. O consumo de carne leva à sua decomposição dentro do seu estômago, contribuindo para odores corporais e hálitos desagradáveis. O espírito do animal consumido pode afetar sua energia, carregando consigo medo e energia etérea negativa. Essa transferência de energia afeta seu próprio estado energético. 1 Coríntios 8:3. Portanto, se aquilo que como levar o seu irmão a pecar, levar o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para que eu não faça meu irmão tropeçar. Atos 15:29. Vocês devem abster-se de alimentos sacrificados a ídolos, de sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Menos carne morta. Os grandes pensadores do passado que eram veganos. Aí tem Platão, Pitágoras, Van Gogh, Nikola Tesla, Isaac Newton, Steve Jobs, Gandhi e Da Vinci. A carne do mundo de hoje está contaminada com vacinas, o que polui o sangue do animal. A grama que eles estão comendo, essa é a parte 88, tá? A grama que eles estão comendo é aspersa com produtos químicos para fazê-la crescer mais rápido, resultando em que o sangue e a carne fiquem tóxicos. O leite que eles produzem é muito mais ácido e em seguida ele é pasteurizado antes de chegar às prateleiras das lojas. Quando esse leite pasteurizado é consumido, ele causa inflamação e excesso de muco. Você é o que come. Cada espécie possui qualidades inerentes concedidas por seu governante celestial. Por exemplo, os ursos exibem força e ferocidade. Os gatos emanam majestade e astúcia. E os camelos mostram a capacidade de percorrer vastas distâncias. Cada ser vivo abriga virtudes celestiais que ressoam por seu corpo. Mente e espírito, quando participamos da carne desses seres, assimilamos as virtudes associadas a eles. O termo "você é o que você come" é literalmente verdadeiro. Evidências científicas apoiam a ideia de que cada célula no corpo humano passa por uma transformação completa aproximadamente a cada 90 dias. Essas células têm origem nos alimentos que ingerimos.
Aplicando a lógica básica, o consumo de carne de animais mortos pode contribuir para o enfraquecimento gradual de nossas células, dado a ausência de vida e eletricidade em tal carne. Por outro lado, a ingestão de frutas vibrantes e vivas contendo a carga elétrica solar é postulada como facilitadora da regeneração celular, potencialmente retardando o processo de envelhecimento. Aqui estão 2 desenhos, um pedaço de carne e uma maçã. A fotografia Kirlian engloba vários métodos fotográficos projetados para capturar campos energéticos. Entre os alimentos terrestres, as frutas são notavelmente reconhecidas como altamente eletromagnéticas. O corpo humano funciona como uma bateria eletromagnética que precisa ser carregada, e frutas e legumes contêm biofótons, essencialmente luz armazenada. Quando consumimos esses alimentos, estamos essencialmente ingerindo luz, reabastecendo nossos corpos com a energia radiante armazenada dentro dos biofótons do Sol, Coríntios 8:13. Portanto, se a comida que eu, como faz meu irmão ou minha irmã, pecar, nunca mais comerei carne para que não faça meu irmão ou minha irmã pecar. Atos 15:29. Que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, de sangue, de carne de animais estrangulados e de impureza sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Curioso. Documentário What the Health, disponível na Netflix. Livro Telos Revelações da Nova Lemúria. Carnívoros como tigres e leões tipicamente possuem intestinos mais curtos, variando de 3 a 7 pés. Em contraste, os humanos possuem intestinos que se estendem aproximadamente por 15 pés de comprimento. Essa diferença notável sugere que, ao contrário de carnívoros que dependem do consumo de carne, os humanos exibem características fisiológicas indicativas de uma dieta à base de plantas. Tanto nossa estrutura dentária quanto o comprimento do intestino se alinham com as características de herbívoros, enfatizando a nossa adaptação anatômica para o consumo de plantas, frutas e legumes. Os humanos possuem visão tricromática, o que significa que as retinas de seus olhos buscam sistematicamente a cor. Em essência, nossos olhos escaneiam subconscientemente por tonalidades vibrantes, sinalizando a presença de frutas e legumes coloridos, pois esses alimentos coloridos frequentemente estão associados à nutrição e sustento. A Terra produz tudo o que precisamos para sobreviver e prosperar. Ela é chamada de Mãe Terra porque tem uma energia feminina. Busca descanso, nutre e cuida de tudo que vive sobre ela. Tudo o que precisamos nos é abundantemente fornecido pela natureza. A dieta humana, parte 89. Boas práticas de alimentação. Assegure a mastigação completa dos alimentos até que se tornem líquidos. O corpo digere alimentos líquidos com mais eficiência, economizando energia digestiva. Estabeleça uma programação alimentar diária, consistente, para criar um ciclo que otimize o potencial do corpo para o processamento eficiente dos alimentos. Evite comer após o pôr do sol, pois a luz solar auxilia várias funções corporais, inclusive a digestão. Esforce-se para fazer as refeições sob a luz natural do sol sempre que possível. Evite combinar diferentes tipos de alimentos, como grãos e frutas, pois isso pode desafiar a capacidade do sistema digestivo de separar e processar enzimas, podendo causar constipação e problemas digestivos. Dê um intervalo de 4 horas entre a última refeição e a hora de dormir. Comer logo antes de dormir dificulta a digestão eficiente durante o repouso, afetando a qualidade do sono. Ao abster-se de refeições noturnas, você não apenas melhora a qualidade do sono, mas também permite que seu corpo use a energia para rejuvenescimento e regeneração. O corpo humano funciona como um organismo eletromagnético, exigindo alimentos elétricos que contenham luz. Frutas e legumes cultivados ao sol obtêm vida, energia e vitaminas dessa fonte. O consumo de vegetais carrega as células do corpo com eletricidade. Uma dieta baseada em vegetais é considerada essencial para promover um corpo próspero e manter um estado elevado de consciência. Jejum. Quando você se cortou pela última vez, seu corpo curou a ferida naturalmente. O corpo humano possui a capacidade inerente de se curar. Ele simplesmente requer o tempo e a energia necessários para isso. O jejum é um método potente para tratar vários problemas de saúde, pois permite que o corpo passe por poderosos processos de cura. Notavelmente, após 2 dias de jejum, o corpo começa a produzir hormônios de crescimento, contribuindo para os benefícios regenerativos gerais do processo de jejum. Informações. Diz que todas as doenças têm origem na deficiência de minerais. Portanto, se não tivermos minerais em nossa dieta, manifestaremos problemas de saúde no corpo. Fomos programados para acreditar que precisamos de 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e janta. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Quando consumimos alimentos em extremo excesso, o corpo para de produzir células-tronco, pois toda a energia do corpo está sendo desperdiçada no sistema digestivo para digerir os alimentos. Ao fazer uma refeição nutritiva por dia, o corpo agora tem energia para trabalhar na eliminação de toxinas em vez de usar toda a sua energia para digerir os alimentos.
Quando nos abstemos de comer, o corpo entra em modo de regeneração, criando células-tronco para curar qualquer problema no organismo. Nota: as informações acima ou contidas aqui são apenas educacionais e não são conselhos de dieta. Também não substituem um profissional. Notas-chave: tente jejuar um dia da semana ou aplicar um período de jejum intermitente. Evite fazer 4, 5, 6 refeições por dia. Dê preferência a alimentos alcalinos e menos carne vermelha. Troque pela branca. Coma pelo menos 4 horas antes de dormir. Isso irá melhorar a qualidade do sono, já que o corpo não terá que gastar energia. E se alimente durante o dia. Parte 90. Vida e morte. A morte não é o fim da vida, pois a vida é eterna. O corpo é movimentado pelo sol que dá vida e que se encontra dentro do homem, invisível aos 2 olhos físicos. O corpo não vive, ele manifesta o espírito. O espírito é eterno, por isso o símbolo para o espírito é um círculo que não tem começo nem fim. O círculo é um ciclo. Nós vivemos em um ciclo infinito de vida e morte. O ciclo da vida e morte nos é mostrado em uma escala microscópica com um ciclo de dia e noite. O sol simboliza a vida, luz. Por isso, na astrologia, o sol é conhecido como o doador da vida. E a luz simboliza a morte e escuridão. Também vemos isso com o ciclo anual das estações. As plantas são abundantes e florescem no verão, simbolizando a vida. E depois começam a morrer no inverno. E tudo fica escuro e frio, simbolizando a morte. A jornada da alma é exatamente a mesma que os ciclos que vemos no mundo externo. Por isso, como é dentro, é fora, e como é acima, é abaixo, devem ser profundamente compreendidos dentro de cada um. O corpo é uma máquina elétrica para a alma magnética que reside em seu interior. A alma é a essência amorosa, eterna e que dá vida, que pode ser transferida para infinitos corpos mortais dentro do universo. O cérebro é o computador elétrico que decodifica as ondas de luz fornecidas a ele pelo eu universal. A eletricidade vibra, o magnetismo irradia. O corpo é composto de átomos elétricos que vibram. Vibrações sempre retornam ao descanso, que é a morte. O magnetismo irradia ou pulsa, e essa pulsação é eterna. A alma é amor, luz pura. Ela não pode ser alterada. Por outro lado, a mente pode ser alterada. Informações falsas e falta de entendimento resultam na criação de camadas de bloqueios que escondem o verdadeiro eu. Através da identificação falsa e da ignorância do conhecimento da sabedoria, criamos camadas de bloqueios mentais que impedem que nosso verdadeiro e amoroso eu se manifeste em nossa vida. O símbolo para espírito é um círculo. Círculos não têm começo nem fim, eles são eternos. Death, aí é morte, né? ETH. ETH é éter. Mental, astral, etérico e físico. A morte é a porta para o éter. O éter é o véu entre o mundo físico e o mundo astral. O éter é o que atravessamos quando morremos e fazemos a transição do corpo físico para o corpo astral. O plano astral é o plano das formas, pensamento manifestadas da mente. Salmo 73, 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Morte, nascer, crescer, tá vendo? Meia vida, decair. Espírito. É isso aí, vou parar por aqui, página 40 do livro, vão faltar só mais 3 vídeos, mas muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!